Olá, meu nome é Ivan Oliveira e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre câmeras DSLR. Esse é um guia para quem está realmente começando, então se você já é avançado, esse guia não é para você. Para começar, se você realmente está começando, eu sugiro que você entre no nosso site videoexpress.com.br e baixe a nossa apostila grátis para quem está querendo realmente começar a criar vídeo, começar do zero a fazer vídeo, principalmente para a internet. A gente tem uma apostila grátis para você lá, você pode simplesmente chegar lá e baixar. Hoje a gente vai falar de DSLR e a gente já falou, deu uma geral sobre todas as câmeras que eu uso aqui, então uma camcorder, uma câmera de celular, uma DSLR e uma webcam, para que serve cada uma. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho na DSLR, que é uma câmera que eu gosto muito mesmo de usar. A DSLR, né, ela começou a fazer sucesso com vídeo com uma câmera chamada Canon 5D Mark II, né? Eu acho que foi uma das primeiras a ter vídeo que realmente dava para usar. Antes dela tinha a Nikon D90, eu acho que foi lançada um pouquinho antes, mas aqui realmente começou a gravar com Full HD e com uma qualidade muito boa foi a Canon 5D Mark II, né? Ela foi meio que um marco do começo das DSLR. O que tem numa câmera dessa? Na verdade, essas câmeras são câmeras fotográficas, né? Então elas têm todas as funções de fotografia normalmente avançadas e elas têm algumas funções relativamente básicas de vídeo. Normalmente elas não têm funções muito profissionais de vídeo, mas elas têm algumas coisas muito bacanas. Então a primeira coisa que as pessoas vão falar é que essa câmera ela desfoca o fundo. Então quando você está gravando uma entrevista ou gravando você falando, se você estiver usando uma lente com uma abertura de íris, né, um diafragma que abre bastante, você consegue desfocar bastante o fundo. Uma das razões é o tamanho das lentes, a outra razão é o tamanho do sensor. O sensor maior influencia muito, né, na quantidade de desfoque da sua lente. Então, essa é a razão principal das pessoas quererem usar esse tipo de câmera. Tem outros vários bons fatores que um sensor grande traz, né? Melhor contraste, mais definição, etc. Mas o principal realmente que as pessoas gostam é o desfoque. Outra coisa que esse sensor grande, que é outra grande vantagem do sensor grande, é que a sensibilidade à luz é muito maior. Quer dizer que você precisa de muito menos luz. Lógico que você está usando lentes muito mais bacanas, então você tem uma sensibilidade à luz muito melhor. Então se você estiver gravando sem iluminação ou sem a iluminação apropriada, é muito mais provável que você que você consiga criar imagens de qualidade com uma câmera dessas do que com uma camcorder ou principalmente com uma câmera de celular. Outra vantagem bacana, né, que eu gosto muito dessas câmeras é o fato delas trocarem de lente. Então eu posso desrosquear e tirar a lente a qualquer momento. Eu posso trocar, por exemplo, por uma lente, tirar uma lente que não tem zoom, né, uma lente de distância focal fixa, o que o pessoal chama de prime, e trocar para uma lente zoom, que nem essa aqui. Essa aqui é uma lente própria para gravar vídeo da Panasonic. E ela tem estabilização de imagem, ela tem um zoom grande, ela tem 10x de zoom, mas é uma lente bem mais escura do que essa. Essa aqui é uma lente muito clara, com bastante definição, mas ela não tem zoom e ela não tem estabilização de imagem. Essa, por outro lado, tem essas duas coisas, mas é uma lente mais escura um pouco, mas ela tem uma definição bem razoável também. Por que é bom trocar de lente? Porque cada lente faz uma coisa diferente. Às vezes você vai querer uma lente que tem muita qualidade, com pouca luz. Então, por exemplo, se você está usando uma Canon, tem uma lente super barata, que é 50mm f1.8, custa cerca de $90, e que ela praticamente grava no escuro. É uma lente muito bacana, uma lente que o pessoal fala que é uma lente de retrato, né? Uma lente para você tirar fotos de rosto, mas que ela tem uma abertura muito grande de diafragma e uma qualidade muito, muito boa quando você compara com o preço, né? O preço de uma lente de $90 é muito baixo e a qualidade é sensacional. Então, você pode trocar essas lentes para o objetivo que você quer no momento. Às vezes você vai estar gravando alguma coisa que precisa de um pouco mais você vai precisar de zoom, né? Imagina que você está gravando um documentário, você está gravando alguma coisa onde você tem que gravar situações diferentes, então você precisa de zoom. Aí, obviamente, você não vai usar uma lente dessa, porque você não vai ficar trocando a lente o tempo todo. Mas quando você está fazendo um filme, etc., vale a pena você usar uma lente de distância focal fixa.
Outra coisa que eu gosto nesta câmera em particular, e assim, das Canon, da T3i para frente, as câmeras têm, mas a 7D não tem, a 5D não tem, é o monitor que vira, né? Então eu posso usar essa câmera, por exemplo, se eu for gravar no chão, eu posso virar o monitor para cima e olhar a câmera de cima aqui. Se eu for usar a câmera de baixo, eu posso levantar ela e olhar aqui. E se eu for usar a câmera para me filmar, eu posso virar o monitor para cá, né? O LCD, e eu posso ter uma noção do que está acontecendo. Quando você for fazer isso, é muito importante que você não olhe diretamente o LCD. Quando você está falando para a câmera, você tem que olhar para a lente, que é a lente que está te vendo, não o LCD. Então, se você estiver olhando o LCD, você vai estar sempre olhando meio para o lado da câmera, como agora eu estou olhando para o LCD da câmera que está me gravando. Agora eu estou olhando para a lente, então dá para você ver a diferença. Desvantagens dessas câmeras. Primeiro, normalmente a bateria dura muito pouco. A bateria dessa câmera, que é uma bateria que dura bem, dura 1h20, 1h30. Uma câmera da Canon, por exemplo, T3i, que é uma câmera que todo mundo... é a câmera mais barata das DSLR, que tem também um monitor que vira, né? E que está, no momento, ainda está à venda. A T3i, a bateria dela, gravando vídeo, dura 45 minutos, talvez menos, tá? Dependendo da temperatura. Você tem alguns outros problemas, por exemplo, as câmeras da Canon, elas gravam no máximo 12 minutos seguidos. Então, você tem que, a gravação para a cada 12 minutos, você tem que ir lá e começar a gravação de novo. Se você tiver que gravar uma aula, se você tiver que gravar um show, um evento, você tem que ficar começando e parando. E isso pode, por exemplo, se você estiver gravando um show de música, você pode estar cortando uma música no meio. Se você estiver gravando sua aula, você pode... Vamos dizer que você começou a estar se empolgando dando a aula e a câmera parou de gravar e você continuou falando, você esqueceu de apertar REC de novo. Então, essas são coisas que acontecem, tá? Então, se você precisa gravar coisas, eventos longos, eu sugiro que você não compre uma DSLR. Essa câmera aqui, a GH2, ela não tem esse problema, ela grava mais do que 12 minutos, ela grava, eu já fiz testes gravando com ela por 8 horas seguidas, né? Já gravei eventos com ela gravando por muito tempo também. Câmera super confiável e no momento já tem a Panasonic GH3, que é uma câmera de altíssima qualidade e que também grava por longos períodos de tempo. Agora, se você estiver comprando uma Canon, o limite da Canon é 12 minutos e as da Nikon eu não tenho certeza, mas eu acho que é cerca de 20 minutos, tá? Essas câmeras, elas gravam, principalmente as Canon, elas gravam num codec que não é... A câmera da Canon, ela grava com uma compressão com pouca compressão, ela está usando 45 megabits, mas com uma implementação da compressão muito ruim. Então, mesmo que ela está gravando muitos dados, a qualidade do codec dela é muito baixa, muito mesmo. Então, você está gravando arquivos muito grandes e que a qualidade deles não é grande coisa. Com essa câmera aqui, a GH2, eu consigo hackear a câmera, então o padrão dela, o bitrate não é muito alto, o bitrate que a gente chama é a taxa de dados que ela está usando, a quantidade de dados que ela usa para descrever a imagem. Então, com essa câmera aqui eu consigo hackear e aumentar essa taxa de dados e melhorar bem a qualidade da câmera, mas com as Canon até dá para fazer isso, mas não é uma coisa que vale a pena, não é um aumento de qualidade que vale a pena. O que mais que eu posso falar para vocês? Vocês têm o sensor, né, esse problema do foco, né? Então, normalmente é bom, é bacana você ter o fundo desfocado, mas às vezes isso atrapalha, né? Você vai estar correndo com uma câmera de um lado para o outro, se você está fazendo, por exemplo, gravar casamento, eu nunca gravaria um casamento com uma câmera dessa, porque você realmente tem que ficar fazendo foco o tempo inteiro. Boa parte dessas câmeras, elas não têm foco automático, então você realmente tem que estar o tempo inteiro olhando o monitor e fazendo foco. Para várias situações, isso não é o ideal, tá? Quando você está gravando coisas que você tem que fazer tudo na pressa e tal, eu prefiro usar uma camcorder, mesmo que a qualidade da imagem sofra um pouquinho, tá? E, lógico, se você tem que escolher entre uma e outra, talvez você até escolha a DSLR realmente pela qualidade da imagem, que é muito melhor, mas uma camcorder é muito mais eficiente quando você está com o que a gente chama de run and gun, que é você sair correndo e filmando as coisas. Por exemplo, quando eu vou gravar eventos, quando eu vou gravar, por exemplo, eu vou numa feira de um evento, né, que tem uma feira, e eu tenho que entrevistar várias pessoas, eu não vou com uma dessa, eu vou com uma camcorder que é muito mais fácil de operar, muito mais rápido, e eu perco menos tempo, eu acabo produzindo mais, mesmo tendo uma qualidade de imagem um pouquinho mais baixa, uma questão de escolha, lógico. Uma câmera dessas é
relativamente barata, tá? Pela qualidade. Então, se você comprar atualmente, né, que está valendo mais a pena para quem está começando, é uma Canon T3i. A Canon T3i custa por volta de 600 a 700 dólares. Talvez você consiga encontrar até por menos, né? E com um kit já com uma lente de qualidade razoável. E é uma câmera super bacana. Eu já tive duas T3i, agora eu estou trabalhando com essa aqui, mas eu já tive duas T3i e é uma qualidade de imagem bem razoável, bem legal para você botar na internet. É uma câmera super bacana. Então eu acho que é isso aí para DSLR. E novamente, se você quiser saber mais sobre vídeo, eu sugiro que vocês entrem no site videoexpress.com.br e lá você pode baixar uma apostila de graça e tem muito mais informação para você. Se você se inscrever na nossa newsletter, você vai no nosso boletim, né? Você vai receber muito mais informação da gente. A gente está sempre mandando informação bacana para vocês. Então vai lá, se inscreve, baixa a nossa apostila. Até mais.